Nesse vídeo eu vou te mostrar como escolher, comprar e colocar uma memória RAM no seu notebook, para você não errar em nenhuma etapa desse processo. Isso sempre aparece nas lives aqui do canal como uma dúvida muito frequente sobre qual memória RAM comprar, compatibilidade, como que faz isso, e eu vou mostrar isso com bastante detalhe nesse vídeo. Então, bora comigo! A primeira coisa quando se pensa em aumentar, ou trocar a memória RAM do notebook é saber quantos slots você tem vazio na placa-mãe do seu notebook. O jeito mais fácil de fazer isso, porém também um pouco trabalhoso, é você abrir o notebook, igual esse daqui que eu tenho aberto, e você olhar fisicamente se ele tem algum slot disponível ou não. Como que você vai fazer isso? Abrir com cuidado, claro, tem vídeos aqui no canal que eu ensino a abrir o notebook, e aí você vai olhar se tem algum slot aqui. Nesse caso, nesse notebook aqui, não tem nenhum slot disponível. Então, para fazer o upgrade, aumentar a capacidade de memória RAM, eu teria que tirar o pente que tem lá hoje e colocar um outro maior no lugar. Se tiver um slot disponível, a gente tem que comprar a memória RAM certa para colocar nesse outro slot e aumentar a capacidade. Já para tirar uma dúvida bem comum, não tem problema também combinar, por exemplo, um pente de 4 GB com um pente de 8 GB no mesmo notebook, ele ficando com 12 GB com tamanhos diferentes. Mas tem outras coisas que a gente vai olhar na questão de compatibilidade. Um outro ponto é que você não precisa abrir o seu notebook para saber quantos slots de RAM ele tem disponível. Você pode também pesquisar na internet pelo modelo do seu notebook exato, pesquisa pelo modelo exato do seu notebook e você provavelmente vai achar essa informação em alguns lugares. Por exemplo, vamos aqui pesquisar um notebook na tela aqui do computador, Expert X20, e aí perceba que o Expert X20 existem vários modelos. Eu quero pesquisar o modelo XBE, então eu vou colocar o XBE, que é um modelo específico do Expert X20. Se eu for nesse site aqui do Que Notebook Comprar, por exemplo, aqui eu já encontro muita informação. Então vamos abrir esse site do Que Notebook Comprar. Eu tenho que conferir se meu modelo é exatamente esse que eu quero fazer, o upgrade de memória RAM. E aí vamos pesquisar aqui por RAM. Ele vem com 4 GB a princípio e ele tem 2 slots de memória RAM. Já está escrito aqui, 2 SODIMM. Além de pesquisar nesse site, eu poderia também ir no próprio site do fabricante e procurar essa informação. Uma coisa que eu não recomendo que você faça é procurar essa informação no gerenciador de tarefas aqui na aba de memória RAM. Porque em muitos notebooks, essa informação ela está errada. Você pesquisa aqui, ele fala 2 de 4, mas às vezes ele não tem 4 slots de memória RAM. Ou ele fala que tem 2 slots, mas ele não tem. Então, esse jeito é um jeito que muita gente faz e acaba achando que o notebook tem mais slots de memória RAM do que ele realmente tem. Beleza, o primeiro passo foi, espero que esteja bem claro, você tem que saber se você tem um slot vazio ou se você não tem. Agora, antes também da gente ir para o próximo passo, uma coisa importante é você ver o limite de memória RAM que o seu notebook suporta. Muitos notebooks de entrada suportam até 16 ou 20 GB de memória RAM. Para você ver se o seu notebook suporta 16 GB, 20 GB, 32 GB de memória RAM, o que você pode fazer é o mesmo procedimento que eu te mostrei aqui na tela. Você indo aqui nesse site, você deve encontrar, pesquisando por RAM, comentários de pessoas perguntando do upgrade, e aí muitas vezes você encontra essa informação. Mas uma outra forma de fazer isso também é pesquisando no próprio site do fabricante. E aí no site do fabricante ele fala o limite de memória RAM. E olha só, tem 2 vídeos aqui do canal que aparecem que também falam um pouco disso da memória RAM desses notebooks em específico. Mas você tem que encontrar do seu modelo específico qual é o limite de memória RAM que você pode colocar. Agora, o próximo passo que você vai fazer é descobrir a memória RAM que já está hoje no seu notebook. Então, o que você vai fazer? Ou o computador de mesa, mas vamos falar, esse é mais focado em notebook. A gente vai baixar um programa que chama CPU-Z e nesse programa, vou abrir ele aqui no computador, que eu já estou com ele instalado. É um programa gratuito que eu vou deixar um link na descrição aqui desse vídeo. E aí você só vai baixar e instalar esse programa, bem leve também, um programa super seguro. E você vai acessar a aba aqui de memória. Na aba de memória, ele vai te falar várias informações da sua memória RAM que você deve anotar. Então vamos lá, eu estou olhando aqui. A minha memória RAM que eu tenho hoje, ela é DDR4, que é o padrão mais comum hoje, mas no futuro pode ser que você esteja vendo esse vídeo, seja DDR5, ou que você tenha um notebook antigo e seja DDR3. Então, o que você deve olhar é esse DDR4, você tem que comprar uma memória RAM que seja desse tipo. Além de outra coisa que eu já vou anotar aqui, é que se for uma memória RAM de notebook, ela já é do tipo SODIMM, que eu não sei se fala assim, mas é SODIMM.
que é o formato da memória. Tá vendo que essa memória ela é menor do que as memórias de computador de mesa? É porque é o formato SODIMM, que é o Small Outline, que é um formato menor mesmo. Essa memória não tem como botar memória de desktop em notebook, vai ter que comprar uma memória desse tipo aqui. Você também vai olhar qual que é a frequência que ela está rodando aqui. Tá vendo aqui em DRAM Frequency? Aqui eu tenho a minha frequência, só que como ela é DDR, que é o dobro, né? Double Rate, é o dobro da taxa, a gente na verdade vai ter o dobro desse valor. No caso, a minha memória aqui está rodando em 2933 MHz. Eu vou anotar esse valor aqui também, que seria o dobro desse aqui. Uma nota, normalmente memória RAM de notebook estão rodando aí na faixa de 2133, 2400 MHz, normalmente é esse valor que você vai encontrar. Além disso, esse tempo que está escrito aqui, ó, CAS Latency, que é o CL, a gente também vai anotar esse valor. Nesse meu caso aqui, eu tenho CL de 16. Beleza, então já temos essas 4 informações aqui e com essas 4 informações a gente vai começar a procurar a memória RAM para fazer o upgrade aí no notebook. Então vamos abrir aqui, a gente vai procurar. Supondo então que a gente já tem um pente de memória RAM de 8 GB e a gente vai colocar um outro de 8 GB. A gente já viu que ele tem um slot disponível. A gente viu também que esse notebook ele aceita até 16 ou 20 GB de memória RAM, então a gente não tem problema com a quantidade máxima e a gente vai colocar aqui para pesquisar. Então eu vou pesquisar DDR4, 8 GB, que é o tanto que a gente quer comprar, SODIMM, que vai ser o formato que a gente falou lá, a frequência, no caso eu olhei aqui, vamos fingir que a frequência seria 2400 MHz que está lá hoje. E o CL, eu vou colocar o CL16. É muita especificação, né? Pode ser que você não encontre uma memória RAM exatamente igual a essa que você quer colocar no seu notebook, e seja uma variação dessa. Então, vai variando aqui de trás para frente. Primeiro você pode variar o CL um pouco, pode ser um CL diferente. Quanto menor, melhor, mas o ideal é colocar o igual que já tem lá hoje. Depois você pode variar a frequência, que quanto maior, melhor. O ideal é colocar igual a que está lá hoje também. E essas últimas 3 coisas aqui você não vai querer variar, você tem que usar dessa forma mesmo. Vamos supor então que a gente achou essa memória RAM aqui, ó, que beleza. DDR4, CL17, 2400 MHz. Não é CL16, igual a gente estava procurando, ela vai ser um pouquinho mais lenta, e aí ela vai fazer com que a outra memória RAM do seu computador também fique um pouquinho só mais lenta. Mas isso não é muito problema. Vamos ver se a gente acha uma CL16. Achamos aqui, ó, DDR4, achamos exatamente a memória RAM que a gente quer, batendo todas as especificações. É uma memória RAM de notebook, a gente vê aqui pelo formato. Ela tem 8 GB, que é o que a gente quer. Ela tem 2400 MHz, que é igual a que está hoje nesse notebook. Ela tem DDR4 e ela tem aqui está escrito C, mas é o CL16. Então essa memória RAM aqui podemos comprar. Igual eu disse, se eu quisesse comprar essa daqui de CL17, muito provável que também iria funcionar, porém só deixando a outra memória RAM que está no computador um pouquinho mais lenta. E se eu quisesse comprar uma CL15, poderia comprar também, mas aí ela ia acabar funcionando um pouco mais devagar quando eu colocasse no notebook. Aí agora o que a gente vai fazer é comprar essa memória RAM, vamos clicar aqui em comprar, e quando ela chegar, a gente vai abrir o nosso notebook com cuidado. Tem vídeo aqui no canal que eu ensino essa troca da memória RAM. No slot que tiver disponível aqui, a gente vai instalar a memória RAM que a gente comprou, vai fechar o notebook, não precisa reinstalar o Windows, não precisa fazer nada. Só de fazer isso, fechar o notebook e ligar, a memória RAM já será reconhecida. Só que a última coisa que você deve fazer, que eu recomendo que você faça, não é necessário, mas quando você adiciona mais memória RAM no seu notebook ou computador de mesa, pode ser que por algum motivo, algum acaso ou até defeito na fabricação, ela não seja 100% compatível. Pode ser que você esteja usando lá o seu computador feliz da vida, o seu notebook, e pum, dá aquela tela azul, isso é um saco. Então, para garantir que esse problema não vai acontecer, e que logo depois que você montou essa memória RAM, você vai fazer um procedimento que chama... É um teste que chama MemeTest 86, que se passar nesse teste no seu computador, você garante que você não vai ter problema no funcionamento. Se você tiver algum problema, o que eu recomendo? Se aproveite dessa garantia, né, que você tem ao comprar pela internet de 7 dias, que você pode devolver o produto e já devolva a memória RAM, se der algum problema. Mas se não der nenhum problema, aí é sucesso. Você trocou a memória RAM do seu notebook e está funcionando. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado para você acompanhar como que você vai fazer esse teste do MemeTest 86 para memória RAM. E aí, eu recomendo que você faça isso depois de trocar a memória RAM do seu notebook. Nesse vídeo eu fiquei muito técnico nas especificações, espero que tenha ficado claro, mas se você comprar uma memória RAM com frequência e o CL diferente da memória RAM que está no seu notebook, ou mesmo você trocar e colocar uma diferente, é muito provável que vá funcionar sim. Então eu fiz esse passo a passo
para ser a forma mais segura, mais garantida de trocar a memória RAM. Mas se você fizer diferente, tem uma grande chance de funcionar e aquele teste que eu te falei do Meme Teste 86 vai te falar se vai dar certo ou não. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Muito obrigado. Se te ajudou, não deixe de se inscrever aqui no canal para mais vídeos como esse. A gente se vê na próxima. Até mais. Valeu!